A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas, a lição de adulto da CPAD, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, com o tema do trimestre, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E a lição de hoje já é a lição de número 8, para 26 de maio de 2024. Lição 8, 26 de maio de 2024. O assunto da lição: confessando e abandonando o pecado. Vou repetir: confessando e abandonando o pecado. O nosso textuário está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, e diz-nos assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. A verdade prática diz-nos assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura que dá base a esta lição, encontra-se em dois livros: Salmos 51, versículos 1 a 12, e 1 de João, capítulo 1, versículos 8 até o 10. E diz-nos assim a palavra: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 1 de João, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todo cristão na sua jornada vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Nós estamos nesse mundo, nós estamos nesse corpo de carne e sujeito a tudo nessa vida. Temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos temperamento, nós não somos de pedra, então nós estamos sujeitos a pecar. E viver uma vida de santidade é viver uma vida procurando não pecar, é uma luta constante, certo? Agora, embora o crente, o servo de Deus, quem já nasceu de novo, peque, ele já não sente mais prazer no pecado. Essa é a diferença entre o velho e o novo homem. O novo homem se incomoda com o pecado e, por isso, ele procura confessar e abandonar o pecado, porque ele já não sente mais prazer em pecar, certo? Muito bem, a nossa palavra-chave desta lição é confissão. Confissão. E diz-nos assim a introdução: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado para dominá-lo. Mera fraqueza ligada, o pecado por ser ele, né? Uma mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado,
com evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Certo? A nossa primeira parte da revista, a confissão do pecado, o nosso primeiro tópico, confissão do pecado, o que muitos acham que não precisa. Isso é coisa do romanismo. Não, do romanismo é aquela confissão diante do sacerdote, do padre, lá no confessionário, é diferente dessa confissão que estamos tratando aqui hoje, certo? Essa confissão aqui não é esperando receber da pessoa que ouviu a confissão o perdão. É isso que acontece lá no confessionário. O sacerdote passa alguma instrução para a pessoa e ali ele já declara a pessoa perdoada. E não é assim. Só Deus tem poder para perdoar pecado. Certo? Muito bem. Então, confissão de pecado, definindo aqui. O verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar longe de você. Certo? É uma palavra que vem da raiz verbal de radá, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto da confissão de pecado, como está no Salmo 32 e o versículo de número 5. É importante confessar? É muito importante confessar. Porque no ato da confissão do pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos. Não é por imposição de alguém. Você tem que confessar. Não é por exigência pastoral. Você tem que confessar. Não. A atitude de confessar deve partir do pecador que se arrependeu, que está incomodado com o ato cometido. Certo? E aí, com esse entendimento, ele mesmo sente-se impossibilitado de estar na presença de Deus. E aí reconhece a sua natureza pecaminosa diante de Deus e, por isso, procura tomar a atitude de confessar e abandonar o pecado. Certo? No nosso segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando, fazendo de tudo para escondê-lo, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Pode estar no meio dos crentes, mas não está na igreja. Pode estar junto ali com a cristandade, mas não está na igreja. Pode cantar no coral da igreja, mas não está na igreja de fato. Está apenas no meio dos salvos. Estar no meio dos médicos não faz a gente ser médico. Estar no meio dos advogados não faz a gente ser advogado. Então, estar no meio dos salvos não faz a gente ser salvo. Por isso, confessar o pecado e abandonar o pecado é o caminho para se encontrar a misericórdia de Deus e o perdão. Adão e Eva procuraram ocultar, tentaram, tá? Como está em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a seu modo. Primeiro, escondendo-se de Deus, como se alguém de Deus pudesse esconder-se. Quando Deus entrou lá chamando Adão, onde tu estás? Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria ouvir uma confissão. Aí quando Deus lhe pergunta, comeste do fruto que diz para não comer? E ele sim, aí confessou, a mulher que tu me deste, etc e tal. Se bem que ele não confessou 100%, jogou para Eva a culpa. A Eva acabou de aprender com o marido, jogou para a serpente a culpa. E ainda hoje essa síndrome de Adão, da pessoa não assumir o erro pelo seu pecado, mas ficar jogando a culpa para os outros, ainda acontece. O bom mesmo é, independente de quem influenciou a gente mesmo tome sentido de que a influência do outro pode ter ajudado, mas a decisão foi minha. E cada um deve procurar confessar e ajeitar a sua vida. Certo? Bom, no terceiro tópico nos fala aqui, confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Tem jeito? Tem jeito. Olha, confessar é colocar para fora, é desabafar. É destampar a panela e deixar sair o vapor. Entendeu? Porque senão fica incomodando. A alegria já não é mais a mesma. A satisfação na presença de Deus já não é mais a mesma. E o pecado encoberto vai lhe matando aos poucos. A pessoa, por se incomodar com aquele pecado que está entre ele e Deus ou mais alguém, e achando que vai resolver com o tempo não resolve. O tempo não cura pecado.
Tem uma frase que diz: ei, o tempo cura tudo. Não, senhor, o tempo não cura tudo. E uma dessas coisas que o tempo não cura é exatamente o pecado. O tempo apenas faz com que a pessoa se acomode ao fato de ter pecado e ninguém ter descoberto. Só isso. Mas ele continua lá, a consequência continua lá, porque o tempo não cura pecado, não cobre pecado e nem lava pecado. Somente o sangue de Jesus. Somente. O tempo, vou repetir, não cura pecado, apenas piora o estado do pecador. Como diz aqui no livro dos Salmos, o Salmo de número 32, versículos 3 ao 5, diz assim o salmista Davi: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou, como em tempo de seca. Aí o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoastes a culpa do meu pecado. Enquanto ele estava caladinho, achando que estava tudo bem perante a sociedade, perante os amigos e perante Deus. Pode tudo não estar bem perante as pessoas, mas está bem perante Deus. Se estiver perante Deus tudo bem, aí está tudo certo. Dá para chegar no céu, certo? O texto aqui que diz assim, ó, o que encobre as suas transgressões, textual, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Baseando-se nele, podemos dizer que há 4 tipos, falando diretamente aqui para quem é crente, para quem está na igreja. Podemos dizer que tem 4 tipos de crente. Primeiro, aquele que confessa e não deixa. Confessa, mas não deixa. Não deixa. Faz de novo. Confessa. Faz de novo. Confessa. Pratica de novo. Confessa. Sabe o que acontece com essa pessoa? Torna-se um insensato. Torna-se um insensato. Ele já habituou-se a pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar, e tornou-se um insensato. Confessa, 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 mas não deixa, não deixa, não deixa. Esse não alcança a misericórdia e nem o favor do Senhor. O segundo tipo de crente que a gente pode falar que temos é aquele que deixa, mas não confessa. Deixa, mas não confessa? Faz a coisa por lá escondido, ninguém soube, ele deixa e fica por isso mesmo. Aí comete uma outra categoria de pecado. Aí deixa e não faz mais, mas também não confessa. Aí faz uma terceira forma de pecar. Deixa e não confessa de novo. E assim vai apenas trocando de pecado, trocando de pecado. Deixa esse, faz esse outro, deixa, faz esse outro, deixa e faz esse outro. E nunca confessa. Apenas vai mudando. Ou seja, ele cria uma redoma de santidade, de falsa santidade. Uma redoma de santidade. Em redor de si, uma aura de santidade. Como se nunca tivesse pecado na vida. Apenas não confessou. E esse é o verdadeiro hipócrita. E a palavra hipócrita significa ator em cena. É aquele que está encenando santidade, encenando cristianismo, encenando humildade. E vai só vivendo em pecado e nunca confessa para ninguém. E como nunca é confessado, as pessoas, aquele irmão nunca peca. Então esse é o segundo tipo. Também não alcança a misericórdia nem o favor do Senhor. O terceiro tipo é aquele que nem confessa e nem deixa. Nem confessa, nem deixa? Exatamente. É insensível, morto espiritualmente falando. Não confessa e nem deixa. E pronto. Mesmo assim está lá. De mãozinha para cima nos cultos, cantando de boa, como se estivesse tudo bem. E vai pecando e pecando e pecando, e nem confessa e nem deixa. E o quarto tipo de crente é aquele que confessa e deixa. Confessa e deixa. E não pratica mais. E sem vergonha de ter praticado. Esse alcança a misericórdia e alcança o perdão do Senhor. Uma vez eu tive que passar uma experiência de disciplinar um irmão na igreja. E depois de um tempo, ele, sob aquela disciplina, o reintegramos, inclusive reintegramos as suas funções,
Mas depois de um mês e pouco, ele me chamou para conversar, chorando, e disse: pastor, eu estou muito preocupado. Eu disse: o que aconteceu? Não, é que eu cometi aquele delito, eu passei pela disciplina e tudo, fui reintegrado, mas eu fico preocupado de Deus não ter me perdoado. Fico preocupado de Deus não ter me perdoado. Eu choro de noite, eu lembro da besteira que fiz, e eu fico preocupado de um arrebatamento acontecer e eu não subir, porque eu não me sinto que Deus, eu não sinto que Deus me perdoou. E eu disse para aquele irmão: você foi sincero na sua confissão? Fui. Você foi sincero no seu arrependimento? Fui. A igreja orou e disse o amém. Então eu creio que você foi perdoado. E agora o inimigo está usando exatamente dessa mancha no teu currículo de filho de Deus para te incomodar, porque ele é o acusador. Agora a palavra de Deus nos diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. E diz ainda que ele é fiel. 1 de João 1:9 eu citei para aquele irmão. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui não diz talvez perdoar. Quem sabe Deus vai perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, meu irmão, fique tranquilo, vá para casa, se houve sinceridade na tua confissão, no teu arrependimento, Deus é fiel e justo para perdoar e não deixa o inimigo mais plantar essa semente de dúvida no teu coração. Aquele irmão orei por ele, foi para casa. Depois de um dia ele estava congregando normalmente, feliz da vida, nas suas funções e tudo mais. Se casou e uma benção, certo? E se você que de repente está me assistindo agora, está nessa mesma situação, se houve sinceridade na tua confissão e você realmente se arrependeu de todo o coração, o mesmo Deus que João cita aqui é o Deus que perdoa. E ele é fiel e justo para te perdoar. Tá? Aí não demore não demore. Sabe, tem gente, mas eu tenho vergonha. Olha, é melhor confessar, entendeu? Do que passar a vergonha de ser descoberto. Tá? É melhor você confessar logo. Confesse logo, porque pelo menos partiu de você, certo? Então é melhor você confessar logo do que passar a vergonha de ser descoberto. Como está bem aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e versículo 24, que diz: os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo. Se descobre logo. Aí diz aqui: ao passo que os de outros manifestam-se depois. Depois está na frente do juiz, já na hora do julgamento, achando que vai enganar o juiz, está lá caladinho e de repente alguém chega com as provas do crime. Está aqui, doutor, aqui, senhor, excelência, senhor juiz, está aqui, ó. E a pessoa lá no julgamento se fazendo de conta que ninguém ia descobrir. Aí fica pior ainda. Imagine a cara do juiz na hora, do advogado, do promotor e da família e de todo mundo. Então é melhor confessar logo do que passar a vergonha de ser descoberto. Em Lucas 12:2 diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Imagine no dia da prestação de contas diante do Senhor, porque dele ninguém esconde nada. Há um ditado árabe que diz que Deus vê uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preto, dentro de um quarto escuro, numa noite sem lua. Você acha que Deus não viu você pecando? Então Deus já sabe, dele ninguém esconde-se. Por isso é melhor você usar de sinceridade. E Deus não vai ficar surpreso quando você confessar. Deus é aquele que nunca se surpreende com nada, ninguém nunca vai pegar de surpresa e você vai confessar e Deus vai dizer assim: mas você, meu filho, nunca imaginei que você fizesse um pecado desse, que você fizesse uma besteira desse. Deus nunca vai dizer isso. Por quê? Porque ele já conhece o homem. Ele sabe por onde você anda, o que você faz, na hora que você levanta, na hora que você dorme, o que você está pensando caladinho aí na sua mente, com seus olhinhos fechados na cama, na hora de dormir, está saindo tudo no telão de Deus. Então ele nunca vai ficar surpreso e ele vai gostar demais da tua sinceridade. Quando você chegar para confessar: Senhor, e fazer igual o filho pródigo: Pai, pequei perante o céu e diante de ti, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. O pai vai fazer como lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Ele vai te dar de volta o anel da autoridade que representa a presença do Espírito Santo.
A roupa nova, que representa um novo estilo de vida, um calçado nos pés representando a missão e um novilho cevado representando tudo que é bênção material aqui neste mundo. Agora é preciso fazer como o filho pródigo, se arrepender, voltar e confessar. E o Pai está pronto para te dar um abraço de perdão. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça. Obrigado por você que assistiu até aqui. Curte, compartilhe e comente. Faz aí o CCC aqui nesse vídeo, tá? E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo subsídio do nosso canal Boas Notícias. Muito obrigado pelo carinho e não falte à Escola Bíblica Dominical.